E aí toda a pauta que você vai falar, a gente já falou na abertura. Que? Não, porque eu não vou... Caramba, o Luquiba tá caindo toda hora aqui. Não porque eu não vou deixar essa parte, eu vou cortar, entendeu? A gente começa com eu falando, eu vou cortar para não dar spoiler, entendeu? Tinha que começar com o Fernandão falando, Alexa, desligar. Eu queria que fosse isso, mas não dá. Alexa! Ela não vai te ouvir. Então, beleza, vamos embora. E por último, você já sabe qual que vai ser o assunto principal do podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando agora. Eu que estou me escondendo aqui, sou o Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Tailgate Zone. Eu estou tentando fazer isso para ver se a câmera foca em mim agora e não fica desfocada que nenhuma desgraça, mas ela está ficando desfocada. Eu quero ajudar quem está assistindo pelo YouTube, mas eu vou facilitar para quem está usando pelo Spotify também. Vou começar a falar direito e sem esse embromation mode aqui. Boa noite a todos que estão aqui comigo, começando pelo glorioso Fernandão. Você tá bem? Fala, meu patrãozinho, Luquiba, todo mundo que veio e ouve a gente aqui no Zonecast. Eu tô bem demais hoje, especialmente, né? Primeiro porque estamos aqui gravando o nosso fabuloso Zonecast e depois porque a MLB até que enfim começou, né? Já tivemos joguinho hoje à tarde. Eu vi a derrota de um time, a derrota de outro time, a vitória de um time que não é nada bom, e mais tarde, nessa quinta-feira, quando a gente está gravando, talvez eu veja a derrota do meu time também. Fernandão, você sabe ler entrelinhas? Sabe? Uhum. Então tá bom, só para dizer. Quantos strikeouts mesmo pro nosso glorioso, poderoso chefinho, chamado também de Logan Webb? 10 para ele, 11 pro Cole. Recorde de strikeouts combinados para uma partida de Opening Day. Uhum. Incrível. Por último, mas não menos importante, muito menos... Esqueci o que eu ia falar, mas é muito importante também a presença dele aqui. Boa noite, Luquinha, tudo bem? Fala, meu querido Fernandão também. Não vou falar de beisebol, a cabeça tá inchada, a gente já imaginou que ia ser assim, hoje é só o primeiro dia de tantos aí que vai ser dor de cabeça e eu não tô com meu companheiro aqui para afogar minhas mágoas. Então, eu veto esse assunto, eu deixo esse assunto para entradas extras e vamos falar das nossas coisas aqui. É isso aí. O Baltimore Oilers, né? Te complicou, não foi? Tô sabendo dessa, tô sabendo. Ainda teve o recorde, vocês estão falando aí de história, no jogo que vocês falaram também, se não me engano, foi o jogo mais rápido de abertura, acho que foi 2 horas e pouco de jogo. E aí, também nesse jogo do Baltimore Oilers, foi o primeiro catcher desde 1900 e alguma coisa a ter 5 de 5. Né? O Rush acabou com o nosso time. Então, vamos falar de outra coisa. É isso. Para quem não entendeu a piadinha do Baltimore Oilers, isso tem a ver com o Natanzinho aí. Escutem o Entradas Extras. Assistam o Entradas Extras, vocês vão saber. Exatamente, é isso aí. Mas enfim, já apresentados todos, por favor, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, que estão na tela. Tailgate Zone no Instagram e no Facebook, Tailgate Zone _BR no Twitter e também pode tirar o Tailgate Zone do cu. Tá lá no cu, @Tailgate Zone. Para completar, o nosso glorioso site, tailgatezone.com.br. Lá você pode conferir vários textos belíssimos, inclusive agora toda a revisão de todas as divisões da MLB para o começo de temporada. Eu escrevi da gloriosa National League West, coloquei minhas piadinhas, como sempre que eu gosto de colocar minhas piadinhas, e modéstia à parte, fiz um belíssimo texto, um belíssimo trabalho jornalístico aí. Fernandão também, esqueci agora o que o Fernando escreveu, mas por favor confiram lá, está bem interessante. Temos 2 do Joey também, o Joãozinho escreveu 2 lá pra gente, o Felipe também, só o Natan, que para variar, maluco beleza, fica enrolando todo mundo, mas o dele é da American League East, ele vai escrever também. Continuando a parte do Jabá, não se esqueçam também, se você está vendo isso aqui pelo YouTube, de se inscrever no canal,
deixar um comentário, deixar o like, ativar sininho, ajuda nós, porque aí o algoritmo safado do Google e do YouTube vai subindo a gente assim, ó, e vai aparecendo na tela da galera. Nos ajude. É muito importante e será cada vez mais importante, mas eu não vou dar spoiler. É um assunto que a gente vai falar na semana que vem. Coisa boa, coisa fina. Natanzinho também quase soltou spoiler no entrada extra, no entradas extras de ontem, mas é isso aí. Dito tudo isso, começando essa paçoca, vamos pro último hoje na história, né, Fernandão? Todo carnaval tem seu fim. Todo carnaval tem seu fim. É isso aí. Todo carnaval tem seu fim e temos o fim do Entradas Extras. É triste dizer isso, mas sim, chegamos ao fim. Temos dia 30 e 31 para falar aqui. Dia 30 hoje, quando estamos gravando. Entradas extras não, né? Pelo amor de Deus. É o hoje na história. É o hoje na história. Meu Deus do céu. A cabeça está onde? Deve ter ficado lá na Barra Funda, que não tinha ônibus às 6h25, que fez até o Tietê. Deve ser isso. Mas beleza. Coitado do Fernandão, já é tesourar os caras. Não começou agora, já tá tesourando, que é isso. Não, chegamos ao fim do hoje na história mesmo. É triste, mas está no fim. Temos apenas dia 30 e dia 31 para falar hoje. Dia 30, estamos gravando o podcast no dia 30, mas você escutará amanhã, então falaremos aqui também. E é isso. Então vamos lá, sem mais delongas. 30 de março de 1979, a NHL absorvia 4 franquias que eram da The World Hockey Association, a WHA, e que são elas: Edmonton Oilers, tá bom? Que fique claro. New England Whalers. Luquiba, o New England Whalers virou quem? Ou não virou ninguém? Esse foi acabou, né? Ou não, hoje é o atual Carolina Hurricanes. Inclusive nesse jogo teve, semana passada, o Boston Bruins contra o Carolina, eles jogaram com o uniforme dos Whalers. É que ficou mais famoso, depois que saiu de New England, ele foi para Hartford, aí virou Hartford Whalers, que eu acho que é a parte mais famosa do time. E aí se arrastou até o virar depois Carolina Hurricanes. Foi esse meu problema. A gente falou da camiseta do Hartford Whalers um tempo atrás aí. Outros 2 times também, Quebec Nordiques, que virou o Colorado Avalanche, que também tem belíssimas camisas, já conversamos aqui, e o Winnipeg Jets, que continua sendo o Winnipeg Jets aí. Mais ou menos, né? É que tem umas historinhas aí, a gente pode começar a contar histórias de times depois. Mas depois, pode falar, Luquinha. Não, é exatamente isso. Ele mudou de nome, de franquia, de cidade, e aí por muito tempo carregou essa história com o time. Aí decidiram, vamos voltar com o Winnipeg Jets. Então, voltou com a história do time. Essas coisas de americano, que o americano gosta de fazer, né? A mesma coisa aconteceu na NBA com o Hornets, o Bobcats, o Pelicans. Foi um brolho só. Mesmo parecido aí o rolê. Americano adora fazer essas coisas. O que eu acho engraçado desse hoje na história é sobre a taxa de expansão. 6 milhões de dólares para cada franquia. Então, naquela assim, época, né? Estamos falando de 1979. E hoje a gente fala, quando a gente fala de franquia, a gente já fala em casa de bilhão. Então é muito bizarro ver um negócio desse. Muito bizarro mesmo. Mas é importante dizer também que foi a entrada desses times que deu um novo gás aí para a liga. E aí depois pode-se dizer que se transforma no que é hoje, né? O tamanho que ela tem hoje tem muito a ver com a entrada desses 4 times. Você imagina o que seria da NHL se não tivesse Oilers e o Gretzky lá? Só por aí já dá para ter uma base, né? Sim, exatamente. Fernando, quer comentar alguma coisa? Não, além de ter encorpado o hockey no Canadá mais ainda, né? Sim. Que são 4 franquias canadenses que se juntam à NHL no país do hockey, né? O Canadá, embora a NHL seja uma franquia estadunidense, no fundo, os grandes caras são canadenses, né? Não tem, acho que nenhum time na NHL que não tenha um grande canadense jogando. Apesar do Canadá não ganhar nenhuma Stanley Cup já há algum tempo, certo? É verdade. Bem verdade, inclusive. Torcemos para que isso aconteça. Se for o Maple Leafs, ainda ficaria mais contente.
Tá bom, Luquiba, vou te respeitar. Obrigado. Beleza. 31 de março de 2004. Em 31 de março de 2004, o Yankees vencia o Tampa Bay Devils por 12-1. Luquiba, não entendi porque você colocou isso. Em partida disputada em Tóquio. Zica. Foi disputada em Tóquio essa partida. E o Kevin Brown, que era o arremessador do Yankees, ele terminou com vitória e se tornou o segundo arremessador da MLB a conseguir ao menos uma vitória contra todos os times da MLB. Então, o marco importante é isso, né? Isso. Não é o jogo, é o fato do Kevin Brown ter sido o segundo arremessador na história da liga a ter pelo menos uma vitória contra todos os times. Isso é importante. O fato de ser o Yankees é só uma pequena anedota aí na história. Em outras ligas também temos poucos jogadores que fizeram isso, né? Muito poucos, é muito seleto esse grupo, assim, né? Você sair para um rival e depois ainda... Você tem que pensar primeiro, você tem que ter uma carreira vitoriosa e longínqua, o que não é tão fácil para você conseguir. E além do mais, você em algum momento sair para algum outro time e conseguir bater o seu antigo time, não é tão comum, né? Então tem que dar aí os méritos para todos. NFL, eu lembro que teve o Favre, né, que conseguiu, saiu lá do Packers, foi pro Jets, e aí depois pro Vikings, e aí conseguiu o ciclo. O Brady também, né, ganhou ali o primeiro ano dele no Bucs, ganhou do Patriots, e ali conseguiu também o feito. Mas é bem interessante essas marcas aí. Peyton Manning também. LeBron James também. LeBron James esse aí é relevante. Luquiba, que relevante que é. É bom ressaltar, patrãozinho Luquiba, que com esse novo modelo de calendário da MLB, ainda que isso vai levar um tempinho maior, né? Mas talvez a gente veja isso acontecendo mais comumente. São 2 só na história até hoje, talvez daqui a uns 10 anos a gente tenha mais uns 8 que tenham conseguido fazer isso possivelmente. Então, esse calendário, né, eu estou falando de que a partir dessa temporada a MLB todo mundo joga contra todo mundo e vai ser assim daqui para frente. Então a gente deve ver alguns arremessadores conseguindo rodar todos os times e vencer pelo menos uma vez cada um dos times que ele enfrenta. Esse calendário foi bem legal, tem vários marcos, né? Tem todos os times jogando no Open Day, não sei se já aconteceu, se fazia muito tempo que não acontecia Primeira vez na história. Não, desde 1969. Segunda vez desde 68. 68. Eu lembrava que era uma coisa assim. Também jogos de interligas também no Open Day, que também não sei se já aconteceu, também se fazia muito tempo que não acontecia, mas vários marcos aí. Eu acho que vai ser uma temporada bem interessante, mais que esse pitching clock aí. Mas, novamente, não vamos falar de beisebol. Não, mas realmente é bem legal. Para mim, uma temporada de 162 jogos já devia ser assim muito sempre. Nunca devia ter deixado de ser, a verdade é essa. Mas, enfim, seguimos, andamos. Fechamos hoje na história. Muito obrigado pela sua existência, tanto aqui no podcast, quanto também nas nossas redes sociais. Em breve tem coisa nova. Eu já falei que eu não vou dar spoiler, então depois a gente conversa. E vamos para os nossos pontos da semana. Corta, chuta, para primeira gol! Gostaria de começar falando de coisas para a gente prestar atenção, vamos dizer assim. Eu não vou falar o nome dele para ninguém ficar achando que eu estou falando de Festival The Town. Então eu vou deixar que vocês falem o nome do rapaz. Mas o Jonathanzinho da nova geração, quer dizer, da velha geração lá do Chicago Blackhawks, ele teve Covid e ele tá afastado aí do Blackhawks. Tem gente falando que é migué, puramente porque ele tá magoado, que já teve mais gente que foi embora e ele também quer ir embora do Blackhawks. Mas eu gostaria de ressaltar... O que foi? Mandaram o parceiro Kane de longa vida dele embora. Patrick Kane foi-se embora. E aí ele ficou chateadinho. Mas eu acho que não. Acho que é um negócio que é um assunto sério. A gente precisa levar um pouco mais a sério esse ponto. E eu queria trazer ele justamente por isso. A gente já viu jogadores como o Tatum falando que depois que teve Covid realmente sentiu dificuldades para jogar. Karl-Anthony Towns com a mesma coisa. A gente viu aquele nadador sul-africano também reclamando de problemas após ter Covid. E agora a gente tem o Towns e tem mais adendos em cima do Towns, além do ter o Covid, né, Fernandão? Então, acho que é um assunto que a gente precisa trazer
E por mais que tenha passado a pandemia, Covid ainda está aí, vai ser um negócio que a gente vai aprender a conviver com ele. Mas é bom ser levado a sério, porque pode te afetar também. Sem dúvida. A gente começa falando, né, patrãozinho, que quem ainda não se vacinou e pode se vacinar, faça logo. Né? Não deixe de se vacinar de jeito nenhum. Se você tem algum familiar que também ainda não o fez, convença-o a fazer, porque é bastante importante. A gente está vivendo ainda bem uma fase menos crítica da doença, mas desavisados podem ser surpreendidos negativamente de maneira muito forte. E o Jonathan Toews, que é o jogador do Chicago Blackhawks, para além do caso, né, de ter sido contaminado com a Covid durante a pandemia, ele já tinha tido um problema sério na temporada 2020-2021, que ele foi diagnosticado com uma síndrome da resposta imune crônica. Isso é uma doença autoimune e conversando aqui com a minha especialista em doenças e Covid, sobretudo, minha esposa Érica, ela me disse que pessoas com doenças autoimunes não podem se vacinar assim, eu quero lá me vacinar e vou lá me vacinar. Ela precisa ter um diagnóstico, uma avaliação médica, e é a partir da avaliação médica é que ele vai saber se pode ou não se vacinar. Comumente, pessoas com doenças autoimunes não se vacinam. E aí, essa é a única forma de você não se vacinar. É quando algum médico diz para você não se vacinar de fato por conta de algum problema que pode ser mais sério ainda se você fizer. Então, esse talvez tenha sido o caso do Jonathan Toews, porque eu não li em nenhum lugar que ele tenha se vacinado, e aí talvez isso por conta, né, da doença pré-existente. E a gente sabe, né, você citou aí alguns outros nomes de jogadores e de atletas que, depois de passar pelo tempo da Covid, não conseguiram voltar ainda. E o Toews está desde 28 de janeiro sem conseguir jogar porque ele não se recupera, não consegue ter desempenho físico suficiente para poder entrar num ringue de patinação. É bem complexo, né, Luquiba? Eu até coloquei aqui a pronúncia para você não se perder, tá aqui do lado. Toews. Então, fica mais fácil para não falar. Nada, parceria. Então, é o que o Fernandão falou, né? Eu lembro bastante do Tatum falando que ele não se sente a mesma pessoa desde que ele teve, né? Que está aprendendo até hoje a se adaptar a essa parte, né, que aconteceu. E o caso do Toews, eu acho que ele está até considerando a aposentadoria, de tão, né, complicado que foi para ele. E a gente sabe que dos 4 esportes, o hockey é o mais físico, né? Você precisa mais do físico em dia, porque você faz ali aquele shift de 1 minuto e pouco, pode parecer muito pouco, mas é uma exaustão completa, que é você patinar, é braço, é isso, aquilo. Então você precisa estar com o fôlego em ordem, não é fácil aí para ele não. Então eu só estimo os melhores para eles, é um dos grandes aí da nossa geração que a gente conseguiu pegar aí nessas últimas 2 décadas. E duvido que seja Miguel ou qualquer outra coisa, a gente fala até brincando, mas o cara sempre jogou tudo, sempre deixou tudo, então não tem por que ele, né, querer se esconder nesse momento. Então aí eu só estimo melhor e espero que não seja aposentadoria, espero que ele ainda consiga voltar, pelo menos mais 1, 2 aninhos ainda aí. Exatamente. E para quem tem dúvidas sobre o que o Luquiba falou de exaustão no hockey, desses shifts e tudo mais, tem um filmezinho que a gente já recomendou aqui da Disney lá, o Miracle. Vocês podem ver o quão exaustivo e o quanto a preparação física é importante no jogo do hockey. Eu acho que o filme, apesar de ser todo fantasioso, é uma história real é uma história real por trás, né? Que é a seleção americana ganhando da União Soviética lá em Lake Placid. Dá para se sentir como foi a preparação da seleção e o que o hockey exige da preparação física. Acho bem interessante. Beleza, saindo desse assunto, vamos para um pouquinho mais leve? Eu não sei agora, é um pouquinho mais leve? Antes eu só quero deixar uma nota aí dizendo que nesse exato momento o Celtics ganha por 30 pontos de Milwaukee, e eu falando isso, vocês podem cobrar amanhã, você vai ver que o Milwaukee vai virar esse jogo. Beleza, já viramos a página do que estava sério para a putaria, para a zona, para as graçolas. Então vamos começar a falar de graçolas, vamos falar de loucuras de março, vamos falar do March Madness, estamos no Final Four. No Final Four temos bem caipira, temos Connecticut, temos Miami,
temos San Diego State e temos, por último, legal, que eu esqueci a última, a gente estava falando até agora, FAU, Florida Atlantic University, exatamente. Temos esses 4 times no Final Four masculino, não falei aqui de feminino, mas estamos falando do masculino, e eu queria destacar alguns nomes que apareceram. Antes de jogadores, só vale lembrar que dos 4 apenas a UConn, né, venceu. Então, poderemos ter um campeão inédito aí. Não, e já é maravilhoso quem chegou nessas finais. Miami, tudo bem. Miami tinha um bom time, a gente chegou a falar de Miami. O Eric até exaltou o time e tal. Tem o... Nossa, eu gosto de chamar ele de Pup, né? Porque é maravilhoso. Mas é o Poplar, que tá jogando muito. Mas tinha um time bom, poderia ser um time que chegasse, mas ninguém imaginou que cairia Cougars pelo caminho, Gonzaga, Purdue também. Tipo, caiu muita gente grande caiu. Miami chegou, conseguiu ficar ali. San Diego também, que era um quinto colocado, um quinto ranqueado, conseguiu chegar no Final Four. Então, assim, é um Final Four muito interessante, com muitas novidades, e como o Luquiba falou, né? Com podendo ter campeão inédito, que é marcante. Se eu não me engano, no Elite 8 já estava nessa marca, só o UConn tinha vencido, né? Então, no Elite 8 a gente já tinha essa possibilidade aí. Então, eu acho que tá sendo o bracket aí. Eu duvido que tenha alguém que acertou esse bracket. Eu duvido. San Diego, Miami e FAU já tinham frequentado o Final Four alguma vez na história? Miami eu acho que sim. FAU eu acredito que não. Eu vou buscar essa informação enquanto a gente vai falando aqui, mas eu vou só abrir aqui, explanando não, né? Mas abrindo aqui para falar sobre um primeiro jogador que eu acho que vale muito a pena a gente ver, e talvez seja o primeiro nos rankings que qualquer pessoa que está assistindo o March Madness está falando nesse momento, falando em Final Four, que é o Jordan Hawkes de Connecticut. Então ele é um ala, ele é muito alto, ele é muito forte, ele tem jogado muito bem, ele tá com média de 16,8 pontos, quase 4 rebotes e 1,3 assistências. Então, tá chutando bem também, vale a pena falar que ele tá com um aproveitamento de 40%, chutando bolas em quadra, e 88% quando a gente fala aí de lances livres. Se você pensar num college que normalmente lances livres a molecada dá aquela desequilibrada, ele tá jogando muito mesmo. Então o Jordan Hawkes é o cara pra gente olhar. Eu não sei em que ponto ele ficará em um draft da NBA, porque quando a gente junta com os outros talentos que já caíram aí no processo, não deve ser alguma coisa tão expressiva onde ele fica, mas vale a pena assistir o garoto jogando. Eu acredito. Não, eu ia falar que eu acredito que todos os talentos que você vai falar, eu não acredito que ninguém seja dentro do top 10. Eu acredito que sejam talentos da metade para o final da primeira rodada. Eu chutaria que, tirando o garoto de Miami, o Pup, que eu falei aqui, que eu chamo de Pup, o Poplar, tirando ele, que eu acho que deve ser ainda talvez meio do draft ali, eu acho que qualquer outro que a gente possa falar aqui já é segunda rodada. Logicamente que pode ter talento, a gente já viu o Brogdon saindo em segunda rodada, a gente já viu o Jokic saindo em segunda rodada, a gente já viu um monte de jogador saindo em segunda rodada e oferecendo pelo menos um bom suporte ao time. Tem um dado que eu acho que enfatiza bastante isso, é que pela primeira vez desde 1979, que foi quando que eles colocaram esse sistema de seed, né, de 1, 2, 3, assim por diante, é a primeira vez que a gente não tem nenhum All-American no Final Four jogando. É bem emblemático isso, é bem emblemático mesmo. Então esse foi o primeiro. Eu vou falar o segundo aqui, Fernandão, e depois você pode explanar também aí sobre outros que você viu. Mas o segundo também é um cara que muita gente que está ouvindo vai falar dele. Ele é um center, é o Donovan Clingan. Ele foi muito colocado, como o Purdue ficou para trás, ele foi muito colocado aí em comparação com o Zach Edey, que é de Purdue, né? Que eu falei que é um cara que tem cara de Denver Nuggets numa segunda rodada, muito cara de Denver Nuggets numa segunda rodada. Só que o Eric tá me zoando e falando que ele vai pro Pacers. Mas enfim, é um cara que tem cara de Nuggets numa segunda rodada. E aí o Donovan Clingan tá muita gente comparando o atleticismo dele com o Zach Edey. E ele também tem se destacado aí um pouco. Então ele tá aí com em média de 14 minutos em quadra, quase 7 pontos, 5 rebotes
e quase 2 tocos por jogo. Então também é um cara que vale a pena. Tem sido divertido vê-lo jogar, vamos dizer assim. E eu não falei de onde ele é. Obviamente é de Connecticut também. Connecticut está com um time bem interessante. E agora, Fernando, eu vou abrir você para falar dos outros caras, enquanto eu vou checar a informação que você passou para nós. Não, é só destacar, né, Patrãozinho, que dos 4 times que restaram no top 10 prospectos, só tem um cara que não é de Miami ou de Connecticut, que é o Lamont Butler, que é de San Diego, pelo menos pelo ranking que o pessoal do The Athletic fez. Então todo mundo ou é Miami ou é Yukon, e aí tem o cara de San Diego, um só, o Lamont Butler, que eles ranquearam em 9º. Você fala um pouco do Jordan Hawkins, né? E pelo menos que eu li para a gente poder conversar aqui, de fato não tinha muita perspectiva de primeira rodada para ele, mas agora já começam a falar em primeira rodada de draft para o Jordan Hawkins. E claro, não para as posições iniciais ali de 1 a 10, mas alguma coisa mais ali para o meio fim, é bem possível que se veja. Você falou do Donovan Clingan, e aí eu tinha, na nossa conversa anterior aqui, tinha pensado no Jordan Miller, também ala de Miami, muito elogiado por ser um cara maduro pra caramba, né? Porque a gente sabe, jogo de júnior é sempre problemático, né? Eu me lembro muito de um jogo Vasco e Atlético pelo Brasileirão Sub-20, o Vasco estava ganhando de 4-1 do Atlético, terminou perdendo de 5-4 nos últimos 3 minutos do segundo tempo. É bem isso que é o esporte de universitário, de gente mais nova, as coisas às vezes desandam muito facilmente. Isso é Vasco também, né? E aí, até o Eric falou aqui na semana passada, né, que você tem um jogo em que o time abre 15 pontos, depois toma 17, depois abre mais 10, toma 20, e lá no final fica aquela coisa, faltando 5 minutos, o jogo está empatado, né? Então, assim, tem muitas idas e vindas, muitos altos e baixos. E aí o Jordan Miller é desses caras que, além de ser um ótimo defensor, é um cara maduro porque é muito bom finalizador e muito dificilmente ele comete erros. E aí esse é um dos caras também que eu gostaria de chamar a atenção para esse nosso destaque aqui de prospectos do Final Four. Possivelmente é um outro cara que pode aparecer no draft, embora que eu tenha lido, eu li, não seja para esse agora, talvez um próximo. É sempre legal. Eu gosto muito do March Madness para a gente ver esses talentos mesmo. Por exemplo, eu não sei se eu comentei no último do Jarace Walker, que eu falei que para mim era um cara que, dependendo da posição que o Pacers ficar, realmente é um cara que me interessaria. Eu acho que casa muito com o time, né? A potência dele, a abertura, abrir espaços para outros grandes chutadores que o Pacers tem agora. Era um cara que tá bem, que era bem interessante. E aí você vai vendo esses caras assim jogar e ele bater um recorde do Lajuan lá no Cougars. Então, assim, é muito legal ver esses garotos se desenvolvendo, mesmo que muitos não cheguem a ser estrelas na NBA. É legal acompanhar esse desenvolvimento todo. Tem muita gente que chega mediano, tem gente que é estrela pra caramba. A gente falou muito. Eu era apaixonado pelo Jalen Suggs quando ele chegou no draft. O Eric já não tá tão contente com ele tá dando umas amareladas no Magic ali. Mas os heróis que são construídos em March Madness são fantásticos, são histórias muito bonitas. E dando a informação do que o Fernandão tinha perguntado, San Diego sim é a primeira vez, FAU também é a primeira vez que chega num Final Four. Agora Miami já chegou algumas vezes e Connecticut já foi campeão, aí, como o Luquiba falou, né? Então é o que temos para hoje. Beleza, falamos. Vocês querem acrescentar mais algum jogador? Tem um nome que me agrada muito, é um cara que provavelmente não vai ser draftado, né? Ele já é o último ano dele, mas eu acredito que vai passar batido, que é o Matt Bradley, né? O armador aí de San Diego, que é um cara que não tem números muito expressivos em questão de ataque, né? Mas é um cara que dificilmente pipoca. Eu acho que isso é uma característica muito relevante para quando você fala de NBA, né? Você pegar um armador que consegue distribuir bem, que marca bem e que não pipoca, eu estou começando a sentir que é uma escolha, não de draft, mas é uma escolha pós-draft, que vai cair em Boston, tipo um projeto Marcus Smart versão 2.0. Estou começando a sentir isso. Então acho que vale a pena ficar de olho nele aí.
Eu amo as suas apostas, Luquiba. Eu amo as suas apostas. Ainda mais porque a gente vai fazer live de draft esse ano também. Acho que a gente não fez ano passado, mas esse ano a gente vai fazer. Então eu adoro essas apostas porque a gente se diverte. Eu e você fazendo essa, a gente sempre se diverte. É risada na certa. O mais engraçado, eu lembro do Peyton Pritchard. Eu lembro que eu tava vendo a lista de prospects naquele draft. Eu bati o olho no Peyton Pritchard e eu comecei a dar risada. Eu falei, mano, esse cara tem muito cara de ser Boston Celtics. Mas assim, ficou pra mim isso só, né? Pelo nome, nem conhecia o jogador nem nada, pelo nome. E aí foi lá e draftou o Peyton Pritchard. Eu falei, mano, não é possível isso. É uma conexão forte. Eu vou ver se eu consigo resgatar. Preciso muito resgatar depois desse vídeo, porque é muito engraçado. Tipo assim, agora Boston vai pegar o Pritchard. Isso eu não falei. Para, Luquiba. Isso provavelmente... Eu não lembro de ter falado. Eu lembro que eu pensei isso, mas eu não lembro se eu externei. Aí já... Não sei, mas eu lembro que eu pensei. Esse cara tem muito cara de ser Boston Celtics. E aí, bingo. Bom, saindo então dos calouros, saindo do amador, entre aspas, né? Porque pode ser qualquer coisa menos amador o basquete universitário, ainda mais pelos valores. Vamos para um negócio que foi confirmado já. Teremos uma nova NBA House. Então está confirmado já a NBA House em São Paulo para assistir as finais da NBA. Então, começo de junho ali teremos a NBA House lá no Shopping Eldorado. Já está confirmadíssima. E aqui vem uma discussão interessante. A primeira que é como a marca NBA tem crescido no Brasil. E aqui eu falei que o Mion seria importantíssimo para a marca NBA quando ele foi lá para o All-Star Game. O Luquiba falou assim, pô, eu devia ter pego o Rômulo e tal. Aí a gente fez uma leve discussão bem rápida sobre isso. E aí aí o Fernandão falou assim, o patrãozinho tá levando em conta um negócio que é a massa. O Mion acerta muito mais na massa do que o Rômulo, que já tá no ambiente nichado. E foi exatamente isso. Ele fez muito uma propaganda de todo mundo fazer NBA ID, NBA ID, NBA ID. Lançou NBA House, o que os caras fizeram? Quem criou o seu NBA ID, entra lá, vocês vão ter 20% de desconto na compra do ingresso para NBA House. E aí, é isso que tem agora. Se você criou o seu NBA ID, você vai lá, entra, pega 20% de ingressos que são bagatelas aí para assistir o jogo de 400, 500 reais. E aí vem a minha emenda, que eu não paro de falar, eu tô no monólogo constante hoje, vocês já repararam, né? Tô tagarela. Mas eu saio disso para entrar. A NBA está tendo uma marca forte no Brasil agora, cada vez mais forte, aparecendo em muitos locais, só que sendo uma marca muito elitizada e talvez vá errar em algumas estratégias. Por que eu puxei a NBA House? Porque também teremos uma nova casa da NBA em Gramado. Aí eu pergunto para vocês, por que caralhos em Gramado? Gente, a capital nacional do basquete nesse país aqui é Franca. Por que eles vão construir uma casa gigantesca, maravilhosa, cheia de entretenimento em Gramado? É a questão de construir uma marca muito mais elitizada. Está muito estranho isso. O Fernandão também criticou quando eu mandei a matéria. É turismo, né, bicho? Aproveitar. Sem dúvida, né? Começa a experiência na NBA House começa pelo preço que você paga, que é quase o preço de um ingresso se você fosse assistir o jogo lá nos Estados Unidos, né? Então já começa por aí. A experiência é tão viva de fato que começa pelo dinheiro que você gasta para poder ver um jogo. Embora durante a temporada regular existam partidas, times que os ingressos são um pouco mais baratos, dependendo do lugar que você fica dentro do ginásio e tudo mais. Mas é claro, a gente sabe, e aqui ninguém vai ser iludido de pensar que as marcas vêm para o Brasil para poder atingir todo mundo. Não é. Né? Eu me lembro que no nosso encontro, o último encontro que nós fizemos do Tailgate Zone, eu tive uma passadinha rápida em São Paulo antes de ir lá para Louveira. Eu fui até a loja da NBA para tentar comprar uma camisa. Quando eu cheguei lá, a camisa custava R$900. Não dá para comprar uma camisa de time da NBA por R$900. Mas os caras estão vendendo a R$900. E os caras não querem baixar de R$900. Quando o cara não baixa dos R$900 é porque tem gente que está pagando os R$900 que eles querem que pague.
Daí a gente vê a NBA House cobrando o valor que está cobrando pelo ingresso. Claro, tem uma experiência interessante, é uma imersão no mundo da NBA. Tudo isso é muito falado e tudo isso é muito explorado, mas no final das contas é dinheiro, principalmente para quem recebe. Embora você venda um sonho para o cara que está pagando pelo sonho, mas você está recebendo dinheiro, que é o que você quer de fato. E da mesma forma, a criação da maior loja, né, da maior casa da NBA no mundo, não só na América Latina, não só no Brasil, não só na América do Sul, mas no mundo, em Gramado. Por isso que o Luquiba falou. A gente sabe que o turismo em Gramado e Canela é um turismo de altíssimo nível financeiro, econômico, não é gente que tem pouco, e não à toa os caras estão construindo alguma coisa gigantesca num espaço desse. É dinheiro, é isso, é dinheiro. Eu só queria falar uma coisa de Gramado especificamente, que eles não são mais a capital do chocolate. Eles perderam esse título. Fizeram aí um estudo em questão de bomboniere, né, per capita, e aí a cidadezinha do Paraná chamada Borrasópolis conseguiu esse título dele. Então, pelo menos isso eles não podem mais falar. Eles não são mais a capital do chocolate. Mas não falar que eles são a capital da NBA. Da NBA no Brasil. Exatamente. Eu acho que isso faz mais sentido. Eles perderam o título, vamos investir em outra coisa aqui. Tem mais alguma coisa que vai abrir também junto com a casa da NBA lá? Eu mandei para vocês a matéria também, mas a minha sensação é que querem construir uma Disney brasileira. Eu acho que é alguma coisa nesse sentido que eles estão indo, assim. Enfim, beleza. Teremos isso. Fica aí, se alguém quiser ir, NBA House, então comecinho de junho terá. Eu fui na primeira edição, quando ainda era de grátis, que você se cadastrava e era sorteado. Eu fui, tive a chance de ir nessa. Eu não sei se eu conseguirei ir nessa de agora, desse ano, mas enfim. Quem sabe? NBA, patrocina nós aí. Leva nós, por favor. É isso. Vai ser no Eldorado, perto do trabalho. Já saio do trabalho, vou para lá. Só dá um ingresso para mim. Enfim, seguindo aqui, vamos em frente. Agora vamos voltar para assunto sério para encerrar esse nosso ponto da semana, que seria o principal ponto que a gente trará para cá. Eu agradeci muito o Fernandão, o Natanzinho e o meu xará Felipe Martins por terem feito entradas extras ontem, porque a gente ganhou uma pauta de graça, caiu no colo, que é o aumento de salário dos jogadores das minor leagues. Na realidade, não é bem aumento. De beisebol. Na realidade, não é bem aumento. É o primeiro acordo coletivo com as minors. Isso. Se vocês retornarem aí alguns podcasts para trás, nós falamos sobre o maior sindicato americano fazendo um acordo com os jogadores de minor leagues. Então, eles fizeram um acordo para entrar com, não é bem ações, mas entrar com pedidos para melhoria de trabalho deles mesmo. E eles conseguiram. Já teve algumas melhorias, como de alojamento mesmo, que o Henriqueta acabou comentando no grupo, e ontem saiu esse acordo, que seria um aumento de salário, né? Então, como eu acabei falando. Vai durar por algum tempo esse acordo, e podemos dizer que eles saem... Isso. Podemos dizer que eles saem de uma linha de miséria para ter um salário aceitável. Ou, como o Fernandão disse, eu vou deixar ele falar, eles saem do quê, Fernandão? Sai do trabalho análogo ao escravo para pobreza. É isso. É isso. Só para citar aqui os valores, quando a gente falava da Complex League, então os salários eram de $4.800 por ano. Passará a ser $19.800 por ano. Na Low Way, a gente sai de $11.000 no ano para $26.200 no ano. Na High A, vai sair dos 11 mil também e vai para 27.300. Na Double A, vai sair de 13.800 para 30.250 e na Triple A de 17.500 para 35.800. O que eu destaco disso? Se você pega e faz uma conta ali de
de horas e etc. Mas faz umas divisõezinhas. A gente está falando aí de cada hora de trabalho desses caras valendo em torno de $17. Se você pegar uma matéria recente, mais ou menos, tem até um discurso do Biden que ele fala que o valor da hora de um salário mínimo nos Estados Unidos deveria sair do patamar de $7,50 para $15, porque seria o aceitável para alguém viver bem nos Estados Unidos. Essa fala, eu não tenho certeza sobre aquilo. Quando saiu a matéria ontem, eu fui dar uma pesquisada e fui dar uma olhada, porque aquilo na minha cabeça ainda estava pegando, eu falando, quanto será que vai dar por hora, tal? E aí eu cheguei nesses $17 por hora, que seria o valor que esses caras recebem, e eu achei uma calculadora na internet baseado em taxas e custo de vida de cada condado americano, vamos dizer assim. E dá para afirmar que realmente esse valor que está sendo pago agora parece ser condizente para o cara ter uma vida ok. Para o cara sobreviver, vamos dizer. Não é sobreviver, é isso. É um salário ok para o cara sobreviver. Só que nem todo mundo mora no mesmo condado. Nem todo mundo mora no mesmo estado e nem todo mundo vai conseguir as mesmas qualidades. Então, quando você pega, como a gente discutiu hoje cedo e o Felipe comentou, o meu xará comentou, se você pega você pega um time de AAA do Red Sox, é muito aceitável o custo de vida. Eles vão ter um custo de vida bem aceitável. Quando você fala de alguém que está em Nova York, quando você fala de alguém que está na costa oeste... Las Vegas, né? Já era. Aí você... Las Vegas, região de São Francisco, região de Los Angeles, o negócio é surreal, de ruim. Se você pega no Midwest, ainda é ok. Mas quando você vai indo para outras áreas, o negócio fica muito, muito ruim. Aí, mesmo tendo um aumento, mesmo sendo uma vitória, sim, tem que ser considerado uma vitória, ainda é abaixo. Mas, Fernandão, estamos evoluindo e temos que comemorar cada vitória, certo? Não, sem dúvida, né, patrãozinho? Começa pelo que... Fala aí, Luquiba. Pelo que foi Ó, o Luquiba caiu aí, ó. O Luquiba caiu e voltou. Começa pela primeira conquista que foi os jogadores de minor league conseguirem uma condição de trabalho melhor. Foi a primeira de todas, né? Moradia para os caras, uma alimentação, né, mais condizente com a condição de atleta, porque vale lembrar, né, pelo salário que os caras ganhavam, às vezes muitos deles se alimentavam de fast food só, de comida que tem muito valor calórico, mas pouquíssimo valor nutricional. Então, a primeira vitória foi essa, conseguir melhores condições de moradia, de alimentação, para agora uma melhor condição também de salário. É claro que, como você disse, né, esses salários em cada pedaço dos Estados Unidos, isso é comum, isso vale para todos os países do mundo, eu acredito, exceto aqueles muito desenvolvidos onde a sociedade é mais equânime, mas para lugares onde há muita desigualdade, como é o caso do Brasil e os Estados Unidos, cada pedaço do país tem um custo de vida e em alguns lugares esses salários aumentados vão ser suficientes para manter uma vida razoável, em outros lugares o cara vai simplesmente pagar as contas, né? Você mandou uma matéria para a gente falando um pouco, né, de como que uma família, se é possível uma família nos Estados Unidos viver com salário mínimo. E em 1938 o salário mínimo foi instituído nos Estados Unidos, né? E o presidente dos Estados Unidos à época, o Franklin Roosevelt, ele falou que o salário mínimo não era algo para o cara trocar cebola. O cara ganha 15 mil, paga 15 mil. Não, o salário mínimo deveria ser alguma coisa que fizesse com que a pessoa conseguisse viver dignamente. Lazer, educação, cultura, alimentação, moradia, todas essas coisas que envolvem o que deveriam envolver o salário como um provedor de todas essas possibilidades, essas capacidades. E o que a gente está vendo com esse acréscimo de salários dos jogadores das minor leagues da MLB é algo que se aproxima da possibilidade de o cara viver para além só de pagar as contas. Então, eu acho que
é uma conquista, mas ainda é distante, sobretudo para os caras que jogam na Double A, na Triple A. Ainda são salários muito baixos, mas vale ressaltar, né? A partir de agora, eles passam a ter um salário anual, exceto por 6 semanas durante o ano, período do inverno, né? A quebra da temporada no período do inverno que eles vão ficar sem receber, mas praticamente é um salário anual, coisa que não acontecia antigamente, né? Os caras recebiam enquanto estivesse jogando, depois se não estava jogando, acabou, vai se virar, vai arrumar um trabalho, vai fazer o que você tiver que fazer, ou então economiza na época que você estava jogando para tentar viver durante os meses que você não tem prática do esporte, da liga, né, da competição. Então isso também é um ganho muito grande, fora o fato de que a MLBPA, né, Associação de Jogadores da MLB, aquele acordo que a MLBPA fez com aquele maior sindicato dos Estados Unidos, isso dá muita força para as brigas trabalhistas, para as brigas de condição de trabalho que esses caras vão fazer daqui para frente. E esse primeiro CBA aí da Minor League já esse talvez seja o grande ganho, né? Ter a certeza de que você vai sempre negociar alguma coisa para melhorar daqui a 5 anos, quando esse CBA for vencido. Daqui a 5 anos vai ter uma nova negociação, e nessa nova negociação possivelmente os caras vão trazer melhores coisas para eles. Eu acho que esse é um primeiro passo, ainda longe do ideal, longe daquilo que deve ser, mas é um primeiro passo. Só para... Pode ter ficado perdido quando eu estava explicando, mas esse valor que a gente disse aqui é o piso, tá? Então é um piso. Obviamente tem jogadores ali nas minors que devem receber mais do que esse piso, né? Principalmente quando tem esses contratos fechados com alguém que acabou de chegar de universidade e tal. O Kyler Murray tinha uma proposta, era do A's, né? Do Oakland A's, né? Eu não lembro agora, acho que era. Do Oakland A's no valor de $1 milhão e tantos dólares, né? O Oakland A's, o que mandou aqui. Então esse que nós estamos falando é o piso, mas sim, é uma que tem 2 vezes e você caiu. O que você queria dizer? Não, o que eu ia complementar é o que o Fernando falou, que eu acho que o mais importante é que é um salário anual. Era isso que eu acho que queria destacar, porque acho que a principal preocupação, além do fato de ser uma grana baixa, né, muito baixa, era o fato de você joga só quando você só ganha quando você está jogando. E isso era uma coisa que era complicado. E com esse acordo, pelo menos isso vai ser anual. Então isso eu acho que é o mais importante de tudo. E questão de teto que vocês estão falando e tal, eu vi bastante lojas lá em Orlando, né, falando que estamos contratando tal, não sei o quê. E a maioria do valor era em torno de 13 a 14 por hora. Então, assim, eu acho que ainda está abaixo do que o Biden, né, acho que é o justo, mas já é alguma coisa também, né? Então, você vê que esses caras estão ganhando em média de 17, então, teoricamente, eles estão ganhando acima, né, do que a média nacional vai ganhar. Então, isso aí é um baita ponto positivo aí. Tem um outro ponto também que eu acho que é legal a gente falar, que às vezes pode ficar esquecido. Quando a gente fala de minor leagues, parece que é só uma... Como eu posso dizer? Uma categoria de base, que só tem jogadores ali que chegaram de college, de high school e tudo mais. E não, tem gente que realmente vive daquilo. Tem jogador que já tem muito mais anos, já não é mais nenhum calorinho, e o cara vive daquilo, né? E todo o ecossistema que aquilo gera também nos ballparks ali desses times associados a times da Majors. Então, é importante ser dito isso também. Então, é importante para esses caras também poderem viver realmente do esporte. É bom lembrar, né, patrãozinho, que o Paulo Orlando, brasileiro, que foi o primeiro campeão da World Series em 2015 com o Kansas City Royals, jogou por 10 anos em Minor League. Né? Até ele se transformar num jogador de MLB, foram 10 anos de Minor League e daqueles caras que recebiam aqueles salários. Né? Ele nunca foi... A gente sabe, né, que tem alguns jogadores de MLB que estão numa fase difícil, e aí alguns times fecham contratos de minor, mas é sempre assim na casa de $1 milhão e alguma coisa, então esses caras estão longe do salário mínimo. Mas o Paulo Orlando... Aqueles caras que não dão certo na Major, né? E aí fica na minor ganhando salário de Major. Eu lembro do Castilho.
o outfielder que o Red Sox trouxe, e o cara ganhava 10 milhões por temporada e jogou a carreira inteira dele praticamente na AAA. Então... E é isso, né? Até o Paulo Orlando poder saborear a experiência de jogar na MLB e ser campeão com o Kansas City Royals, ele passou bastante aperto nas minors, né? Construiu a carreira dele nos Estados Unidos quase toda, ou não, toda ela construída nas minors. Então, não é fácil, definitivamente não é fácil. Mas é isso que a gente destacou aqui, o fato de você ter uma negociação daqui para frente, periódica, que você sabe que você vai sempre poder botar alguma coisa em cima da mesa. E o fato de que você tem um salário anual é fundamental. Exatamente. Luquiba, quer acrescentar alguma coisa? Desse assunto, não. Só queria falar uma coisa antes de a gente ir para a dica. Ou para as apostas, não sei se vai ter aposta. Como eu odeio o primeiro dia de Fantasy MLB, cara. Eu tenho um azar tremendo, né? Eu simplesmente perdi Verlander na lista, na IL-15. Eu perdi o Bad na IL-15. E meus 2 arremessadores negativaram, o Kluber e o Hellis. Então, assim, eu tô muito empolgado esse ano, viu? Ô, Luquiba, eu juro que quando você começou a falar, pensei que você ia falar assim, Boston já tá perdendo de 10 dos Bucks. Não, eu nem tô eu também. O Luquiba tá fazendo as quebras de bloco pra gente. Eu não tô nem acompanhando para não zicar. Todas as quebras de bloco. Eu acho que eu nesse ponto, eu acho que eu me dei mal, porque tá 125 a 80. Então, acho que Boston vai ganhar o jogo. Aí, ó, tá vendo? Vocês já viram ao vivo o Luquiba quebrando a cara e a zica reversa como dele funciona. Como diz o Theo José, não perde mais. Você não perde mais. Ou agora, né, o recém-contratado da Record, hoje não, hoje sim, hoje não. Hoje não vai ser mesmo. Porra, que tristeza, né? Não dá. Que tristeza. Que tristeza. Beleza, é isso. O podcast hoje é isso. Eu só queria fechar com a informaçãozinha que eu falei sobre a linha de pobreza, tal e tudo mais. Eu falei dos $17, $15, etc e tal. Eu vou deixar no podcast, vou deixar no link do podcast depois essa calculadora que eu comentei, né, sobre o tá de brincadeira, né, amigo? Essa calculadora que fala sobre o salário mínimo, linha de pobreza e tudo mais nos Estados Unidos, e que tem outras coisas também que vocês podem extrair dali, é bem interessante, porque assim, a gente fala o básico, né? A gente fala de um adulto, pensando em um adulto, mas ele pode, normalmente, ainda mais quando são esses caras que a gente comentou que já não são mais os meninos da faculdade, né? Então pode ter filho e tudo mais, e esse valor de custo de vida muda mais ainda, obviamente. Então eu vou deixar esse link depois nos comentários do podcast. Validem, passem por lá. É muito interessante, muito interessante. Patrãozinho, eu gostaria de pedir também o acréscimo do link daquele texto que nós escrevemos, Beisebol pelas Barbas de Marx, onde a gente aborda alguma coisinha sobre como se dá essa estrutura de exploração do jogador de minor league para que a gente possa ter franquias bilionárias e jogadores de franquias bilionárias recebendo salários milionários, enquanto alguns caras estão ali passando pires para poder sobreviver. Exatamente. Então, para chamar a dica... Não, só falar, nem todos os jogadores das minors são que nem aquele Daniel Norris, né, que vive na van dele, então não tem que então tem que pensar que todos têm família, têm casa, então não entra nessa vibe aí. Nem todo mundo é um eremita moderno. Mas é isso. Trabalhadores do mundo, univos. É isso. E vamos para as dicas. Exato. Eu não entendi o que aconteceu. Se passou 2 vezes, passou uma vez. Essa vinheta ficou muito louca mesmo, mas é isso. Eu acho que tá oscilando a internet por aqui também. Tá uma delícia hoje. Dia maravilhoso. Luquiba, vamos de dica ligada ao March Madness e vamos falar de Fab Five. Provavelmente a gente já falou sobre esse documentário aqui.
Ele está no Star Plus, conta a história dos fabulosos de Michigan. É belíssima a história, belíssima. Belíssimo, aquele time fantástico, Chris Webber, Jalen Rose, John Howard. Cara, é uma história muito legal. Ele conta, né, como que eles mudaram praticamente a cultura do basquete universitário, né? Não é só um time que tinha talento em quadra, mas, se eu não me engano, foi o primeiro time universitário a ter 5 negros, né, com starters, e aí mudou completamente. E aí aquela história também naquela época não existia o NIL ainda, né, é uma coisa mais recente, então como cada um sobreviveu com isso, o desenrolar que aconteceu, né, porque cada um teve gente que admitiu, teve gente que não admitiu, então é uma história fantástica. Provavelmente a gente já deu como dica em algum Zonicast, principalmente naquela pegada que a gente fazia mais dos temáticos lá, provavelmente já saiu num daqueles, mas vale a pena rever aí, principalmente falando de March Madness. Exatamente. E aí outra coisa que é legal, para fazer o link também, como eu comentei, né? Nem sempre todos os heróis e todos os grandes jogadores que aparecem no March Madness, no basquete universitário, refletem isso depois para a NBA, né? Por exemplo, no Fab Five, que a gente fala aqui, no starting lineup de Michigan, a gente tem o Jalen Rose, que deu muito certo, e o Chris Webber. Mas a gente tem outros 3 jogadores que foram grandes jogadores de college, mas não foram prolíficos na NBA. Então, assim, é legal até para ver isso, entendeu? E entender. A sorte desses caras é que existe mercado para eles na Austrália e tudo mais. O Juwan Howard, ele foi, talvez, dos 5, ele era o principal, né, do universitário, e foi um fiasco na NBA. Hoje é técnico, tem algum sucesso, né? Eu acho que está na própria Universidade de Michigan, se eu não me engano. Mas é o que você falou, nem sempre o universitário se consegue transcrever e virar um profissional elite, né? É isso aí. Mas essa a dica. Dito tudo isso, Fernandão, Luquiba, foi muito bom estar com vocês. Foi muito bom conversar com vocês. Perdão por essa edição às 10h30 da noite de uma quinta-feira, mas agradeçam a Cometa e a rodoviária da Barra Funda. Não, eu já contei eu tenho que agradecer bastante também. Ontem tive problemas, então não estou em posição de falar nada aqui, pelo contrário, só agradecer de a gente conseguir gravar ainda essa semana. É isso aí. Eu tô tranquilo, sabe por quê, patrãozinho? O jogo dos Dodgers começa daqui a pouco. Se eu não tivesse gravado, eu estaria com sono, ia dormir e não ia conseguir ver o jogo. Vou ver. Vou conseguir assistir pelo menos umas 5 entradas, eu assisto. Então foi ótimo gravar, como sempre, é muito bom gravar com vocês. Deixo meu beijo, meu abraço para vocês e para quem nos vê e nos ouve. É isso aí. Então, galera, por favor, não esquece aí de deixar o joinha, dar o like, compartilhar com o amiguinho, aquela coisa de sempre que a gente pede. E semana que vem tem mais, a gente se vê nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal? Não. Num outro bate-horário, num outro bate-canal, no original, porque o Natanzinho nos roubou ontem. Então é isso. Beijo grande para vocês e até semana que vem.